Oi, gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Sintam-se todos fraternalmente acolhidos nessa casa de oração, onde todos nós viemos aqui buscar o alimento espiritual, né? Nós não temos recados em especial. A gente só pede para que não estacione ali na frente da garagem dos ônibus, né? Para que a gente não tenha nenhum problema, né? Lembrando também que a casa ela disponibiliza cursos de mediunidade ao longo do ano. Quem tiver interesse, que por favor procure, né, a nossa secretaria para mais informações. Temos também um trabalho de atendimento fraterno que é muito importante, porque sempre a gente conhece alguém que está passando por algum desafio, que está em estado de sofrimento, que quer conhecer um pouco mais o Espiritismo, né? Ver o que a doutrina disponibiliza, que possa nos ajudar. Então aqui nós temos um time de trabalhadores assim muito bem informados sobre a doutrina para compartilhar as informações, tá bom? Temos essa atividade que são palestras públicas, né? Elas ficam disponibilizadas no nosso Facebook, né? Então é importante a gente compartilhar para que as pessoas elas também tenham acesso a essas informações, porque elas são ferramentas para que a gente possa também entender o porquê das dificuldades que a gente eventualmente esteja enfrentando, né? Então essas informações elas dão realmente mais assertividade, mais aceitação, tá bom? Como sempre, a gente inicia a nossa atividade, antes de dar início, a gente lê uma psicografia, que são mensagens recebidas nas nossas reuniões mediúnicas, né? E elas sempre trazem informações importantes. A mensagem de hoje, ela tem como título Deus me ajude. É de um irmão em sofrimento, né? São rápidas palavras. Ah, se eu soubesse o que ia acontecer, não teria ido naquele passeio. Era uma festa, muita bebida, muita orgia. Mas numa esquina, uma vida acabou. Deixei tudo. Perdi a vida e o controle de tudo. Vaguei, sofri como suicida, não queria acreditar, mas agora sei que atentei contra a minha própria vida. Aqui estou arrependido e triste, pois não era a minha hora. Deus me ajude a compreender e aceitar e um dia poder voltar. Até, meus amigos. Foi um irmão nosso cujo nome assinou como Humberto e tá claro, né? Ficou óbvio que é provavelmente um jovem aí, né? Que se entregou aí às inconsequências próprias, né? Que muitos jovens aí acabam se envolvendo. E que bom que a vida permanece após a vida, né? E a gente pode recomeçar e se reconstruir, não é verdade? Então eu vou agora fazer uma rápida oração. Eu vou pedir para que vocês, por favor, me acompanhem. Mentalizemos, por favor, a figura de nosso Senhor Jesus. Mestre querido, eu e meus irmãos agradecidos a Deus, nos reunimos neste momento em Teu nome, com o propósito de aprender para melhor servi-lo. Pedimos para que abençoe esse encontro, Senhor. Abençoe nosso propósito também de aprender para melhor servi-lo. Abençoe a nossa palestrante, a Vânia, uma pessoa muito querida por todos nós, para que os ensinos trazidos nas cores das palavras dela possam ser medicamentos para a nossa alma. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Com a palavra, Vânia. Vou por aqui, né? Bom, boa noite a todos. Eu escolhi aqui o capítulo 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então vamos lá, deixa eu pôr meu óculos, senão fica difícil.
fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estais no céu. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Então, aqui eu acho que fica bem claro que é o que a gente faz, o bem que a gente faz, não deve ser com o objetivo de mostrar para todo mundo, de aparecer, para que todos vejam o quanto somos bons ou o quanto fazemos pelos outros. De nada vale se a gente faz isso. Então, o interessante é que a gente faça para que o bem seja nosso, a gente sabe que fez. E o importante é que a gente sabe que fez, que está com o coração em paz por conta disso. Esse é o real sentido da benevolência, da beneficência, né? Eu acho que é importante que a gente saiba que fazer o bem sem ostentação, ocultando, dá muito mérito, é muito mais meritório. É sinal incontestável de superioridade moral. Isso é o que nos diz também o Evangelho. Então, renunciar à satisfação que nos proporciona o testemunho do homem é muito importante, porque às vezes a gente faz e quer que todos reconheçam, quer que todos vejam, que todos nos admirem, né? E para que isso? Quem tem que nos admirar é Jesus, é Deus. Então não existe essa necessidade de fazer para mostrar para os outros. Às vezes eu quero falar nisso, até a questão das redes sociais, né? Às vezes a gente vê muita coisa assim, faz e leva, às vezes até ajudando moradores de rua, e isso é postado com uma forma de... Aí é que tá, depende dos olhos da gente e da intenção de quem faz. Porque às vezes as pessoas fazem isso para mostrar, olha como eu sou bom, né? Eu quero que todos me falem, deixem comentários, né, de vários likes, para mostrar, olha como eu sou bom. E isso aumenta o meu ego, me faz sentir maior ainda. Mas muitas vezes não. Muitas vezes tudo o que está por trás é a intenção, é o que o coração da gente pede, é a consciência da gente. Se você faz querendo cada vez aumentar mais o número de pessoas que também ajudem, que também colaborem, que também façam o bem, que você seja uma inspiração para outras pessoas, também é diferente, né? Eu acho que aí não vale, eu acho que nem interessa ler os comentários ou se as pessoas estão aprovando ou não. O que interessa é o que você quer que seja feito no sentido do seu exemplo, né? De que as pessoas se inspirem para o bem através de você. Eu acho que aí é lícito, aí eu acho que faz sentido, não é? Eu acho que é tudo o que está dentro da consciência da gente. Eu sempre digo que o meu maior algoz é a minha consciência. Se eu não dormir bem, é porque alguma coisa eu fiz de errado, né? Alguma intenção tinha por trás, que não era uma intenção tão boa. O importante é a beneficência modesta. Então, é uma beneficência que não precisa ser também a pessoa dar tudo que ela tem, ou dar bens grandes, ou uma contribuição enorme. A caridade, ela é delicada e engenhosa para dissimular o benefício de modo que não humilhe o outro, ou que não se sinta em dívida eterna com o seu benfeitor. Então, quando você faz a caridade, não é para humilhar ninguém. Às vezes as pessoas dão de uma forma que chega a humilhar. É tido como uma esmola. E não é a esmola que é o interessante. O interessante é a caridade. Então,
muitas vezes a gente tem coisas que eu penso também e que estou compartilhando aqui com vocês. Às vezes a gente tem coisas na casa da gente, né? Então tem roupas, tem sapatos que a gente não usa mais ou não quer mais e a gente fala, eu vou doar, né? E acaba doando. Eu sempre refleti a respeito disso. Isso é um bem, claro, você vai estar beneficiando alguma pessoa, mas a sua intenção por trás dessa doação foi beneficiar alguma pessoa? Normalmente, não. Normalmente o que você está querendo é limpar seu armário. É tirar um pouco do que tem lá. E aí o que você vai fazer com o que está lá? Tem um lugar lá que aceita, então eu vou doar. Isso não é que você não vai estar fazendo bem. Claro, vai ter sempre pessoas precisando que vão utilizar. Mas qual é a sua intenção inicial? A primeira intenção não foi de ajudar. A primeira intenção foi realmente de se desvencilhar daquelas coisas que estavam atrapalhando lá dentro do seu armário, que você não estava querendo mais. Então, esse eu acho que não é o sentido verdadeiro da caridade. Eu acho que o sentido verdadeiro é quando você se desfaz daquilo que você tem e sem pensar em quanto vale ou o que é, mas aquela pessoa está precisando, sei lá, você está passando nesses dias de frio, você está com 2 blusas. Que você tire uma e dê para aquela que você está vendo, que está fazendo, que está com frio. Essa eu acho que é verdadeira, você nem pensou, né? Você simplesmente se desfez de alguma coisa que você tinha. Então, é pensar no que a gente faz, a forma como a gente dá, qual é a intenção que está por trás dessa caridade, né? E existem os infortúnios ocultos. Então, às vezes, a gente está assistindo televisão e vê lá na televisão aquelas catástrofes, aquelas coisas terríveis, e vê muita gente se movendo para ajudar, né? E a gente fica assim desesperado para querer ajudar. Mas é muito mais difícil, muito mais complexo você ajudar o que está saindo na mídia. Até porque, como todo mundo está vendo, muitas empresas até acabam ajudando. Não é para não ajudar, claro que é. Se você faz o esforço, vai, ajuda, eu acho que é ótimo. Mas esses são os infortúnios que são muito claros. Mas e aqueles que são ocultos e que às vezes estão do lado da gente e a gente não vê? O nosso vizinho, o nosso parente, né? Um amigo que está em sofrimento, que tem alguma coisa... alguma necessidade e que você não percebeu e que você não ouviu e que às vezes ele fala até assim de uma maneira velada, às vezes assim o olhar da pessoa, ela grita, ela pede muita ajuda da gente e às vezes a gente está cego e não vê, porque é um infortúnio oculto. Então, por que não ajudar, não tentar olhar para as pessoas e ver realmente quem está precisando de ajuda? E qual é a ajuda que precisa? Será que a gente só pode ajudar com dinheiro, com comida, com vestido, com roupas, com sapatos? Será que é assim que a gente ajuda? Quantas vezes a gente está triste e alguém passa e dá um bom dia com um sorriso? É muito mosquito, né? Eu estou com medo de entrar na minha boca. Aí, às vezes, a gente está tão triste, tão chateado, e vem alguém e te fala um bom dia com um sorriso. Como aquilo parece que te dá um ânimo, te dá um gás, te dá uma felicidade, não é? E é isso que é importante. Às vezes você nem imagina o bem que você fez dando um sorriso, dando um bom dia, né? Ou vendo alguém e conversando com a pessoa. Quantas pessoas são invisíveis ao mundo, né? Quantas pessoas existem que a gente chama de invisíveis? As pessoas que têm um emprego mais humilde? Não deveria ser assim. A gente tem que conversar, que ouvir, que olhar no olhar do outro. Eu sempre digo que o olhar, eu acho que é um sentido tão poderoso da gente. O olhar, quando você olha para alguém, você vê o que passa naquela pessoa. Às vezes você vê um sofrimento, uma alegria, às vezes você vê que ela não está bem. E aí uma palavra, um abraço, às vezes uma mão que você toca no ombro já faz toda a diferença. Às vezes você ficar quieto, você não precisa nem ouvir, você nem falar, só ouvir o que ela tem para contar.
Às vezes ela precisa falar, ela precisa desabafar, né? E quantas vezes a gente não dá voz a essa pessoa porque só a gente quer falar, não é? Se a gente falasse menos, quem sabe a gente conseguiria ouvir mais. E ouvindo mais, como seria melhor, como a gente conseguiria ajudar mais pessoas, não é? Então, são esses os infortúnios ocultos que a gente deveria ver e ajudar e que não tem necessidade de dinheiro, a gente não vai ter gasto nenhum, né? Aqui, até no Evangelho, cita uma mulher que, de maneira muito simples, ajuda uma mãe de família devido à hospitalização do marido, né? Do pai das crianças. Então, essa pessoa ia ajudar porque sabe-se lá se era uma vizinha, se era uma amiga, se era uma conhecida, se ouviu falar de alguém, mas ela foi até lá e foi ajudar. Iam com vestes simples para não chamar atenção, para não humilhar ninguém, e levava a filha, olha que coisa bonita, levava a filha para aprender o que é caridade, mas na prática, porque existem coisas que a gente não aprende a não ser na prática. Não adianta você ensinar o que é solidariedade, não adianta você ensinar na teoria o que é caridade se você não praticar. Você só aprende na prática. Então, se você leva seu filho, sua filha, para ver, para ajudar, ela não vai estar dando dinheiro, que foi até isso que ela falou, ela não vai estar fazendo uma caridade com o dinheiro, porque a criança ou a jovem não tem o dinheiro ainda para isso. Mas ela pode ajudar a fazer alguma coisa para aquela pessoa, independente do dinheiro? Pode, né? Quantas senhoras já de idade que não podem sair, sabem fazer um tricô, um crochê e ficam tricotando para doar para quem não tem, que nascem as crianças e não tem, né? Roupa, nada. Então, essas coisas que às vezes a gente não presta atenção, a gente só nota o que é gritado, o que é mostrado, o que é divulgado na mídia, e não deveria ser assim. A gente deveria prestar mais atenção na própria família, nos próprios irmãos, nos próprios amigos, nos próprios vizinhos. O que eles estão precisando nesse momento, né? E o que dá? A gente precisa dar muita coisa? Não precisa dar muita coisa. Às vezes, vale mais alguém que tirou da parte que tinha para comer, aquela velha história de um pãozinho, eu só tenho um pãozinho para comer, eu vejo que alguém está passando fome do meu lado, eu divido aquele pãozinho com a pessoa. Tem muito mais valor isso do que aquele que tem muito dinheiro e doa o que tem supérfluo, porque quem tem muito dinheiro tem muito supérfluo, né? Não vale nada o supérfluo que doa? Claro que vale. Mas, aos olhos de Deus, o esforço maior é daquela que tem pouco e ainda divide com quem tem menos ainda, né? Então, isso é importante que a gente pense, né? Que a gente reflita a respeito disso. No Evangelho também tem uma parte que fala de convidar os pobres e estropiados, convidar aqueles que não podem lhe retribuir, sem interesses escusos. Então, nem tudo o que está no Evangelho deve ser levado ao pé da letra. Muita coisa é falado por parábolas por Jesus. E essa parábola, o que ele quer dizer, não é para que a gente saia na rua e convide todos os... Não é isso, os mendigos que estão lá, as pessoas... Não é exatamente isso que ele quer dizer. Quer dizer que a gente tem que chamar à nossa mesa, convidar quem às vezes não tem como retribuir. Porque o que a gente faz? Normalmente, o que a gente faz é convidar quem vai depois chamar a gente para um jantar também, retribuir de alguma forma, vai falar para o outro, nossa, estava tão linda a mesa, a comida que ela faz é tão boa. Então, não é com esses olhos. Ou, às vezes, quer convidar alguém com interesses escusos, como em política ou qualquer outro tipo de motivo que está por trás, né? Por que fazer isso? Não, convida as pessoas pelo amor, pela vontade de estar junto, pela vontade de elevar essa pessoa, que às vezes não se sente digna de ser convidada por ninguém. Por que não pode? Né? Então, que a gente pense nisso também.
Convidar as pessoas mais humildes também. Pessoas, às vezes, da nossa família, que a gente não chama, ele é muito chato, ele fala demais. Então, será que de alguma forma naquele jantar, ou naquele almoço, ou naquele encontro, a gente não pode ajudar essa pessoa? Não é? Então, é pensar isso mesmo. A caridade material, então, tem a ver com tudo que é material e que a gente possa ajudar as pessoas nas suas diferentes dificuldades e diferentes dores. A caridade moral, nossa gente, está entrando o bichinho em tudo quanto é lugar. Eu só sinto eles andando aqui. Ai, ai. Então, a caridade moral, todos podem praticar sem custo algum. E é tão interessante que, às vezes, a caridade é com a gente mesmo, né? A partir do momento que eu começo a tentar fazer a minha reforma íntima, a me mudar meus sentimentos, a mudar as coisas que eu penso de ruim, isso já começa a ser uma caridade, que eu estou fazendo para mim mesmo, né? E se eu me mudar, quanta gente eu posso ajudar, né? Ai. Então, por exemplo, olha só, suportar uns aos outros é uma caridade moral. Quanto que a gente fala que, eu não suporto aquela pessoa, gente, odeio aquela mulher, como ele é chato, por que falar assim? Né? Então, pensa melhor, como eu posso ajudar aquela pessoa? Tá, fala demais, como eu posso ajudar? Que ela se veja, que ela entenda que, às vezes, não é tão bom falar tanto. Saber se calar e deixar falar um mais tolo. Quantas vezes a gente fala, não quero nem ouvir o que essa pessoa tem que falar, não sabe nada, não é? Quantas vezes você fala para alguém isso? Não. Tem que ouvir, tem que ter humildade, que os outros todos precisam falar, todos nós precisamos falar alguma coisa e precisamos de alguém para ouvir, né? Ser surdo quando houver a zombaria, escárnios e provocações. Então, quantas vezes a gente fica nervoso, acaba brigando, porque alguém está zombando da gente, ou de outros, Por quê? Ignora, é ser surdo para isso, é não dar atenção, porque senão a gente cai na rede do que eles querem. Então, não ligar, ignorar, né? E sem humilhar também. Não anotar os erros alheios. A gente gosta de falar do erro dos outros e não olha os nossos próprios erros. Muitas vezes, eu penso muito, eu reflito muito, e muitas vezes eu fico pensando, cada vez que a gente lê alguma coisa no Evangelho, tem alguma lição, normalmente a cabeça da gente vai assim, meu vizinho faz isso? Meu vizinho faz isso. Minha irmã faz isso. Nossa, olha, minha irmã tem esse hábito. Não, ele faz de outro jeito. Nossa, meu tio, sempre meu cunhado, minha sogra, a gente sempre pensa no outro, a gente nunca se coloca no lugar. Quando a lição, não é para a gente pensar no outro, se o outro está fazendo ou não. Não é isso que interessa para a gente. O que tem que interessar para a gente sou eu, na hora que eu estou lendo, eu tenho que pensar em mim. Eu faço isso? Eu procuro fazer esse tipo de coisa? A minha intenção é realmente verdadeira? Ela é uma boa intenção que está por trás? Pensa direito. Eu não estou me colocando como vítima nessa história? Será que eu também não dei motivo para que ele fosse assim ou assado? Então, são esses pensamentos que as lições nos ensinam a pensar e procurar os nossos próprios defeitos, para que a gente consiga corrigi-los, que senão a gente não consegue. Se a gente ouvir sempre pensando no outro, o outro faz isso, eu vou falar para ele, eu vou tentar falar isso para ele. Se a gente pensar no outro, a gente não vê que tantinho de culpa a gente tem para o outro estar fazendo assim também. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E prestem atenção como a gente faz isso mesmo. A gente sempre coloca, nossa, ele está falando dele aqui. Não é? Então, eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar.
Em palavras, como que a gente pode ajudar, além disso tudo, né? Ajudar a gente e aos outros também. Em palavras, né? Que foi que eu disse, em palavras, em preces. Preces é uma coisa muito importante, a prece, né? Às vezes eu estou assistindo lá na televisão, né? Eu estou usando muito esse exemplo porque isso comove muito a gente, causa uma comoção realmente grande. Então, às vezes eu estou assistindo lá as pessoas soterradas, as pessoas na guerra, as pessoas sofrendo absurdamente, mas eu posso colaborar com dinheiro, mas eu não colaboro tanto com a dor dela. Não consigo ajudar, mesmo o meu dinheiro vai ajudar a acalmar a fome, a ajudar na dor física, mas a prece vai ajudar a dar força, a coragem para essas pessoas conseguirem continuar lutando, sair de onde estão. Então, a prece, a hora que a gente vê e que fica condoído mesmo, né? Faça uma prece sincera. E isso vai ajudar muito essas pessoas. Se cada um que assistisse ou que visse alguma dor de um semelhante, né? Fizesse uma prece, como ia ajudar, né? Quantas pessoas estariam ali na mesma vibração ajudando? Então, isso é super importante. A prece é muito importante. Os pensamentos, as atitudes, as ações, o tempo. Às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. E o que está acontecendo ali, o que Jesus está nos dando é o tempo para que as coisas cheguem ao seu devido lugar. Só que a gente não quer o tempo, a gente quer tudo para ontem, né? Então, aprender a ser um pouco mais paciente, menos ansioso. Nos dias de hoje é tão difícil, mas seja menos ansioso. Sabe uma prática legal para se tornar um pouco menos ansioso? Porque eu acho que hoje a tecnologia, os celulares, eles fazem com que a gente fique mais ansioso. É não ler na hora que chega um WhatsApp, uma mensagem, ou que qualquer... Dá um tempinho para ler. Porque às vezes a gente escuta aquilo e parece que eu preciso responder, eu preciso ver o que é. Não, espere para ler. Depois que leu, espere para responder. Quantas vezes a gente pensa mais, demora mais para responder e responde coisas melhores, mais edificantes para o outro? Então não responde na hora. Não leia na hora. Vocês vão ver como a ansiedade, você vai aprendendo a dominar essa ansiedade. Tá? Outra coisa que é uma caridade moral é a atenção que a gente dá às pessoas. Tudo isso está muito ligado, né? Tudo que eu estou falando aqui parece que está tudo super ligado. Quando eu vejo um olhar, quando eu dou uma palavra, é uma atenção que eu estou dando. Mas às vezes a gente não dá para os próprios filhos, para os próprios pais, né? E hoje em dia, quantas crianças aí sem uma atenção? Né? E outra vez eu volto, tá, gente? Porque eu acho que isso para mim mexe tanto, essa questão do celular. Então, assim, deixa o celular um pouco de lado, dá uma atenção melhor para os seus filhos, tá? Isso vai ajudar muito a eles e a você também. A beneficência, então, é a maior fonte da verdadeira alegria. Às vezes a gente busca alegria em coisas materiais, né? Muitos de nós, todos nós. Mas não é só isso. A verdadeira alegria é a beneficência, quando a gente faz realmente um bem para alguém, sem nenhuma intenção de retribuição, como aquilo faz bem para a gente, né? Às vezes eu fico pensando que quando se faz o bem para alguém, a sensação que se sente é tão maravilhosa que eu fico pensando que o bem foi maior para mim. Como se eu quis fazer o bem para ele e o bem foi maior para mim? Mas é assim que acontece, quando a intenção é verdadeira, quando o coração está realmente puro para fazer aquele bem para o outro, seja qual for o bem que se fizer, o bem que a gente sente é tanto que parece que não é nem altruísmo ajudar o outro, né? Porque parece que a gente está recebendo uma coisa muito grande, muito boa de volta. Então é essa felicidade que a gente deve buscar. E muitas vezes até a própria depressão. Se a gente pensasse
Quando a gente está depressivo, sem vontade nenhuma, quantas pessoas sofrem com isso? Se passa a ajudar alguém, faça caridade, seja solidário, como vai melhorar? Como essa alegria acaba vindo? Claro, tem gente que precisa realmente dos remédios, mas esse tipo de ação ajuda o efeito dos remédios. Indulgência é caridade. Piedade leva à caridade. Então, vamos ser menos rigorosos com os erros dos outros, para que eles sejam menos rigorosos com os nossos erros também. Tá? Muitas vezes também a gente espera que o outro pelo menos diga um obrigado, né? Você faz alguma coisa que o outro vire para você e fala, muito obrigado, né? E às vezes não vem esse obrigado. E se não vem esse obrigado, você vai falar mal do outro? Você vai falar, nunca mais vou fazer para ele. Ah, não faço, porque ele não fala nem obrigado, é mal educado, não fala obrigado. Não é isso que você tem que pensar. O que você tem que pensar é de fazer o bem. Se fala obrigado ou não, já não é problema seu. Dali já é problema do outro, não é o seu. Você fala obrigado? Beleza. Então, não pense no que o outro está deixando de fazer. Pense no que você deixa de fazer, no que você faz, o que seu coração manda. Deus permite benefícios pagos com ingratidão. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Então tá, se não tem retribuição, se não tem nem obrigado, é isso que ele está querendo ver. Você vai continuar fazendo bem para aquela pessoa e para as outras? Isso que interessa. Tá? É uma prova, é uma aprovação, você vai ter que lidar com isso. Bom, no Livro dos Espíritos, a questão 886, diz, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E a resposta é, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Gente, se a gente conseguir fazer uma coisinha pequena, uma partezinha pequena de cada um desses itens, né, dessa resposta, como a gente já melhora, né? E melhora o mundo também. E na Bíblia, quando eu li a primeira parte do Evangelho, tinha lá, né, o capítulo 6, versículo 1 a 4. E eu fui procurar, e lá diz, São Mateus, e lá diz, se faz uma advertência básica sobre como deve ser praticada a justiça, para que seja autêntica e não mero exibicionismo. A esmola é o primeiro exemplo. Ela deve expressar o compromisso com a vida do outro. Qualquer forma de motivação transforma essa esmola em promoção de quem oferece, desvirtuando o seu sentido. Ou seja, é tudo isso que a gente conversou, é tudo isso que eu falei aqui para vocês. Mas é mais uma forma de expressar. Às vezes, a mesma coisa é dita de formas diferentes em diferentes lugares. E é sempre importante que a gente vá buscar fontes diferentes para entender, porque cada definição vai ampliar o nosso conhecimento, vai fazer com que a gente entenda melhor ainda o que é aquilo. Então, sempre procurar, sempre estudar, para que a gente possa fazer o melhor. Deixa eu ver o tempo como está. Já deu, né? Então, eu deixo aqui assim até uma citação desse livro aqui, que é de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, e é Jesus no Lar. Tem uma história muito bonita que fala a caridade desconhecida. Então, vale a pena ler. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado pela palestra. Foi bom. Ai, o microfone sai um monte de bichinho. Meus irmãos, uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus, nosso Redentor.
Mestre querido e meus irmãos agradecidos novamente a Deus, nosso Pai, Supremo Criador, e a Tua misericórdia, por esses momentos, onde a nossa nobre irmã trouxe as palavras e na sua emoção, falando sobre a caridade, sobre a solidariedade, sobre a fraternidade. Nos ajude, Senhor, a interiorizar essas lições, a praticá-las na nossa vida pessoal. Dentro de instantes, Senhor, começaremos as atividades de assistência espiritual, o magnetismo do passe. Pedimos para que o Senhor nos abençoe, para que cada irmão nosso, de acordo com seus méritos e com a Tua misericórdia, recebam na medida da necessidade de cada um. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus.